Toda transformação começa com bons motivos. Se você não tem um fundamento para aquilo, isso se perde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Organizações Infinitas. Podcast que toda semana discute um pouco sobre a reinvenção dos negócios, como eles se mantêm relevantes ao longo do tempo, seja você dono ou gestor de um pequeno, médio ou grande negócio. A gente está aqui todas as quartas às 17 horas com um novo episódio, então clica ali em curtir, clica no like, no seguir, no sininho, enfim, para você poder se manter atualizado, seja aqui no YouTube ou no nosso aplicativo, no app da Startse, onde você pode se manter sempre atualizado. Lembrando que você não fica nunca atrasado ali, porque a gente está todo dia te informando do que está mais relevante ao longo das transformações do mundo. Este episódio é um oferecimento de RD, Raia Drogasil, a empresa líder no mercado brasileiro de farmácias, com mais de 2.500 lojas presentes em todos os estados brasileiros e que tem por ambição ser a empresa que mais contribui para uma sociedade mais saudável. Estamos aqui hoje, estou acompanhado aqui do Cristiano Cruel. Alô? E estamos com uma convidada especial. Hoje a gente tem um episódio especial que é a Juliana Oizerovici, que é a Head de Open Innovation da RD. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Legal. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre todo o case da RD e a transformação, como que um grande grupo como a RD está se transformando ao longo do tempo e está se mantendo relevante, que acho que é a grande temática aqui das nossas organizações infinitas. Então, seja bem-vinda, Juliana. Vamos falar um pouco, primeiro acho que para dar contexto para quem está assistindo a gente, está escutando a gente, falar um pouco do grupo RD. Provavelmente a gente está o tempo todo consumindo ali, mas muita gente ou pouca gente conhece a história inteira. Então, se puder dar um contexto para a gente. Claro. Contando um pouco da história da RD, a RD é a Raia Drogasil e é a resultante da fusão da Droga Raia e Drogasil, duas bandeiras de farmácias aqui de São Paulo, mas duas empresas centenárias que em 2011 se juntam e formam o grupo Raia Drogasil, que hoje, pouco mais de 10 anos depois, é o maior grupo de rede farmacêutica da América Latina, com mais de 2.500 lojas, 50 mil colaboradores, mais de 40 milhões de clientes cadastrados. Então, uma baita jornada aí. Grupo gigante, né? E acho que o grande ponto é que a gente sempre vê, né? E a gente cada vez mais vê, assim, grandes grupos que têm o seu sucesso consolidado desse tamanho, um grupo assim desse tamanho, são grupos que escolhem, talvez por consequência do que estão olhando no mundo, se transformarem, né? Se abrirem para transformação, construírem caminhos novos, enfim. Que eu acho que esse é o grande legal do nosso case aqui pra gente discutir ao longo do dia, no nosso episódio hoje, né? Como que a RD tem se aberto para transformação, sem jogar fora o que tem de consolidado, mas podendo abrir para novas ondas, né? Imagino que, acho que talvez esse contexto que é legal a gente entender. Como que um grande grupo como esse tá fazendo, como ele tá vendo uma visão, né, de transformação? Como que isso tá acontecendo lá dentro? Pois é, isso é um ponto bem legal, assim, a RD é uma empresa ambidestra nesse sentido, né? A gente entende quais são as fortalezas e a partir de 2011, quando as duas se juntaram, o direcionamento foi crescer através de expansão. Então a Raia Drogasil criou uma máquina de abrir novas lojas adoidadamente e fez isso com excelência operacional. Tanto que hoje são 2.500 lojas do sul ao norte que têm o mesmo padrão de atendimento, que é uma loucura. Mas faz pouco mais de 3 anos, a gente começou a entender que, beleza, a gente criou essa fortaleza, a gente tem esses ativos, mas o que vai fazer a farmácia se perpetuar por mais 100 anos, né? O que a gente faz para se antecipar, para a gente não ser disruptado? Foi esse o pequeno e grande questionamento que começou a surgir, muito da cabeça do conselho, e aí a gente consegue enxergar que é uma empresa que está pensando no longo prazo, porque é uma empresa que vai muito bem, mas que ao mesmo tempo está preocupada em como me perpetuo. E a gente começou a entender que o que trouxe a farmácia até onde ela está hoje não é o que vai fazer ela dar o próximo grande salto de crescimento. E aí a gente continua nessa lógica ambidestra, né? Deixa eu continuar fazendo o que eu faço há centenas de anos bem feito, mas como que eu olho para frente também e consigo me modernizar para eu não perder essa posição de liderança. Abrindo espaço para o novo, né? Abrindo espaço Juliana, pro novo. você sabe que eu admiro demais grandes organizações que têm essa
essa pegada, essa coragem quase porque essa ambidestria, a gente somos aqui bastante fãs e talvez a gente acredita hoje que para lidar com a ambiguidade de mercados, com esse monte de incertezas e mudanças e tal, a ambidestria é um pensamento e uma maneira de agir muito, muito pertinente. Então é muito bacana ver. Eu acho que as empresas, as grandes, e a história da RD, na Raia, na Drogasil, deve ter sempre, a companhia sempre inovou, vamos pensar assim, né? Só que existe um momento que a gente para assim, puxa, mas a gente está sendo desafiado a inovar hoje num outro ritmo, né? Num outro jeito. A própria inovação, como foi, ela lida diferente para frente. Como vocês têm articulado essa temática de inovação? Você é Head de Open Innovations. Como é que é esses mecanismos de inovação que hoje a RD está gerindo? Boa. A gente começou de uma maneira um pouco contraditória ao que a maioria das organizações fazem, né? Então, como eu falei, a gente começou a se questionar lá em 2018 o que era o futuro da farmácia, o que a gente precisava fazer para continuar se perpetuando na posição de líder. E aí a gente começou a estudar o movimento das pessoas, comportamento, até a origem da farmácia, da onde ela veio, como ela se transformou, para entender para onde ela vai. Então, quando a gente fala em, por exemplo, H1, H2 e H3, que são horizontes de inovação, a gente fala que a organização normalmente começa no H1, que é a inovação incremental, que é pegar o meu core business e fazer o melhor o que eu já faço. H2, que é olhar para negócios adjacentes, assim, o que hoje está dentro do meu mercado, o que é muito complementar. E H3, que é a disrupção, que é aquilo que a gente não está vendo. Eu brinco com o exemplo do WhatsApp e da Telefônica. Por que não foi a Telefônica que comprou o WhatsApp? Foi o Facebook, né? Porque não estava olhando para o próximo grande passo. A gente começou assim, a gente começou no H3. A gente começou a entender que a farmácia como ela se distanciou muito da origem da farmácia de 30, 40 anos atrás, que era o ponto central e focal da saúde das pessoas, e passou a ser um grande distribuidor de medicamento. Na nossa fala e na nossa missão, há muitos anos a nossa missão é cuidar da saúde e do bem-estar das pessoas em todos os momentos de suas vidas. Então, pegando isso com o que a gente foi estudando, da origem, do presente e do que a gente entende que é o futuro, a gente falou, olha, a gente tem ativos, a gente tem 2.500 farmácias, pontos de venda espalhados pelo Brasil inteiro, nos melhores pontos, mas esse ponto pode ser muito melhor aproveitado do que simplesmente para distribuir medicamento. Medicamento, óbvio que continua, mas o que mais que a gente pode fazer? E aí a gente começou a retomar o princípio de saúde, né? Poderia ser um lugar onde a pessoa também vai cuidar da sua saúde, mesmo porque o sistema tá mudando, tá deixando de ser um sistema que olha pra doença e pra cura e que olha pra como eu me mantenho saudável pra eu não ficar doente. Então a gente começou a olhar para isso, em vez de começar olhando para a inovação incremental da farmácia, de como eu faço uma entrega mais bem feita, omnicanalidade. Isso tudo foi surgindo, mas ao mesmo tempo que a gente foi olhando para a disrupção. Hoje, a gente focou nessa parte da disrupção, a gente criou a Vitat, que a gente pode falar um pouco mais para frente. Só que agora a gente também está focando em criar a área de Open Innovation, que está dentro da RD Ventures, dentro da Raia Drogasil. E que Open Innovation é a boca do funil, né? E que olha para startups, para o mercado, e ao mesmo tempo olha para dentro da empresa, olhando desafios internos e como essas startups podem trabalhar gerando eficiência, aumento de produtividade, redução de custo para o core. Então a gente tem essa via de mão dupla que olha para os dois, né? Tanto para inovação de curto prazo quanto para de longo prazo. É legal te ouvir porque a gente fala muito sobre isso aqui, né? E é engraçado como tudo começa com a mudança de visão, né? Como você bem citou. Uma coisa é assim, o grupo se entender como vendedor de remédio, né?
Outra coisa é o grupo se entender como um provedor de cuidado à saúde. Na hora que você assim, foca no problema, né, e não na forma do que você sempre fez, automaticamente você começa a já não ver seu negócio mais do mesmo jeito. Talvez você resgate uma história do passado que está abandonada, né, ou você descobre um futuro, uma visão para frente, às vezes conecta com um propósito, mas geralmente é um grande gatilho de mudança de entender o negócio, né, menos pelo que você faz, mas pelo problema que você resolve, que é a chave muito legal. E te ouvir, para mim, assim, é muito bacana porque geralmente é o que a gente vê quando dá o clique. Em todo mundo que tá tentando empreender ou mudar um pouco o seu negócio, o clique começa em qual o problema que eu resolvo, né? Não o que eu faço, né? Então, quando você para de se ver como um vendedor de remédio, passa a se ver como um provedor de cuidado à saúde, você fala assim, peraí, então o que eu faço é muito pequeno versus o que eu poderia, né? Então, você cria um espectro, cria um e o mais louco é que a gente já sempre teve essa visão, essa missão de cuidar. Só que aí, em 2018, a gente começou a olhar para o mundo também, como o mundo estava se transformando, para a gente reajustar como que a gente ia prover isso para o nosso público, né? Legal. E você citou a Vitati como uma das iniciativas ali, talvez a principal. Conta pra gente um pouco do que é, né? Assim, qual que é o território dela, como ela se complementa com o negócio atual, porque eu entendo que é uma frente ambidestra, né? Assim, tem o negócio como tá sendo cada vez mais otimizado, digamos assim, mas essa é uma frente de desbravamento, né? Sim, total. A Vitati, então, ela nasce a partir dessa provocação do conselho de olhar para o futuro da farmácia. E ela nasce como um marketplace de produto, serviço e conteúdo de saúde para ajudar as pessoas a cuidarem da sua saúde. Se você pensar, vai contra, em tese, o interesse da farmácia, que é vender mais produtos de bem-estar e medicamento. Mas a gente começou a entender que o futuro é esse, né? A pessoa se manter saudável para ela não ficar doente. Então, a gente monta a Vitati como um grande marketplace de produto e serviço de saúde para integrar a jornada de saúde e ajudar a empoderar o cliente final a cuidar ele mesmo da saúde dele. E aí, a gente tinha essa visão, a gente percebeu que a gente precisava de parceiros para construir aí concretamente, né, taticamente, essa visão. E a gente montou um fundo de Venture Capital, de Corporate Venture Capital, que é o RD Ventures. Então, o RD Ventures nasce daí. A gente fez alguns investimentos, né, 3 prioritários para a construção da Vitati. A TechFit, que foi uma fusão. Então, era RD Saúde e TechFit, juntou e virou Vitati. A TechFit é um spin-off do Minha Vida, que é uma empresa de conteúdo de saúde, que também, enfim, foi vendida para a Webidia. Aí a gente investiu também no Labi, que é um laboratório acessível, né? Enfim, de coleta de exame de sangue, vacina e etc. E que a gente considera uma parte fundamental da jornada de saúde. E depois Amplimed, que é um prontuário eletrônico, que primeiro nos ajuda a congregar todos os dados das pessoas e depois a criar relacionamento com o médico, né? Que é a segunda parte dessa equação toda. Então, a gente fez esses 3 investimentos / fusão. E aí, a Vitati nasce e, enfim, ela tá desbravando e tentando encontrar seu caminho, enquanto a gente também começa a expandir essa visão de ecossistema, inovação para Raia Drogasil Varejo, que tem um mundo aí de oportunidades em sustentabilidade, expansão, operações de varejo, dados que se beneficiam de um relacionamento mais profundo com o mundo de inovação e startups. Juliana, olha só, você tá falando e vem um filme na minha cabeça, vamos ver se eu tô aprendendo aqui. Quando você falou dos horizontes, achei muito bacana você citar os horizontes. A gente gosta, acho que é uma reflexão bem, eventualmente, que ajuda a gente a acomodar as ideias, as oportunidades. Mas sim, a gente chama aqui que existem algumas estratégias que são forward thinkers. Eu penso em fazer horizonte 1, depois eu faço 2, depois eu imagino 3. E tem outros que parece que você destacou, que é meio backward thinkers. Você vai lá no 3 e falei, caramba, vai ser isso aqui.
saúde. E é como se eu viesse de lá pra cá, assim, né? É bem isso. E aí, quando vocês fizeram isso, vocês reencontraram algumas coisas. Tô entendendo que a Vitati, ela foi uma convergência de várias coisas que vocês estavam fazendo e construindo ela, né? E agora você falou de Open Innovation já para toda a rede, assim como tudo, a quantidade de oportunidades e essa coisa de inovação aberta, reconhecer que lá fora tem um ecossistema pulsante, gente criativa, gente empreendedora, outros fluxos de capital, ou seja, nunca teve tanto, talvez o que acontecia escondido no P&D das grandes empresas agora abriu e tá lá fora. Então, hoje você, quando é responsável por tentar entender esse Open Innovation, por onde começa? Vamos dizer, uma organização grande que quer explorar mais essa inovação mais aberta, startup lá fora, onde é que eu acho ela, eu tenho que preparar o time de dentro. Quais são as dicas, talvez, para que a gente tenha mais chance de sucesso em iniciativas de inovação aberta, de Open Innovation? É uma ótima pergunta, assim. Na Raia Drogasil, a gente começou com H3, né? Com a disrupção. E aí, o time que nasce para fazer H3 já é um time que pensa um pouco diferente. Não é o pessoal velha guarda que tá há muitos anos na Raia Drogasil. Então, e a gente começa a fazer isso de uma maneira interdependente da Raia Drogasil, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma certa independência para fazer isso e a gente pensa diferente, a gente é 100% conectado, a gente depende das 2.500 lojas, dos 40 milhões de CPFs cadastrados, das 50 mil pessoas que trabalham na loja, então é impossível desvincular. Mas é um pessoal com uma outra cabeça. Quando a gente começa a fazer isso se consolida meio fora, meio dentro da Raia Drogasil e a gente entende que tem que colocar isso pra dentro, a primeira coisa que a gente começa a olhar é pra cultura da organização. É como que eu começo a educar as pessoas que estão há 30, 15, há 10 anos lá fazendo essa máquina funcionar de maneira excelente, mas eu também abri um pouco a cabeça pra, deixa eu testar uma outra solução, deixa eu entender se funciona, eu tá mais aberto a poder errar, que são conceitos totalmente novos pra maioria das pessoas. Então, a primeira coisa que a gente fez foi como que eu trago essa cultura de inovação pra dentro de uma empresa tão... qual que é a palavra? Conservadora, e que como lida com o cliente final, não se permite a errar muito, e que tem um padrão de operação, para você conseguir manter essa operação em 2.500 lojas, você tem que ter padrão, que vai contra a teoria e a prática de você inovar. Você precisa testar e poder errar. Experimentar erro, né? Assim, sempre é. Agora é engraçado, né? Te ouvindo, porque você até procura a palavra, né? Conservador e tal. Porque quando você tem um business desse tamanho, que é tão bem sucedido, né? Uma transformação, quando ela não é um imperativo do tipo de existência, ela é uma transformação que muitas vezes pode parecer, legal, mas puta, estamos aqui tocando nosso negócio, esse negócio tá funcionando bem. A gente aguentaria mais 3, 5, 10 anos fazendo muito dinheiro ainda, né? Então é diferente de uma transformação com a transformação, tô no corner, se eu não mexer eu não existo, né? Porque aí tá todo mundo naquele modo meio na zona de morte ali, fala assim, cara, temos que salvar esse business e tal, vamos salvar nosso emprego. É diferente você projetar uma visão no H3 e falar, cara, isso aqui que a gente pode fazer que vai ser do cacete quando a gente estiver lá. E mover a organização nesse sentido, às vezes é mais difícil, né? Do que uma zona de crise. Muito. E tem 2 aprendizados muito importantes nesse ponto. O primeiro é cuidado com a síndrome de sucesso. Muito cuidado. Porque a síndrome de sucesso te ajuda a ficar na zona de conforto. Total. E não olhar pra fora. E aí acontecer o exemplo da telefônica, de não comprar o WhatsApp, que disruptou totalmente a telefonia. E o segundo aprendizado é toda a transformação começa com bons motivos. Se você não tem um fundamento para aquilo, isso se perde. Sim. E é difícil remover as pessoas, né? Porque quando você tá numa coisa de construir o desconhecido, e tem gente que é muito boa em coisas que são 10, 15, 20 anos feitas, e se construíram como carreira naquela posição, quando você projeta uma coisa que ainda é uma hipótese, essas pessoas também se sentem ameaçadas, né? Porque, puxa, o negócio tá indo para um lugar que vai exigir competências ou conhecimentos que eu não tenho, né?
E quando a gente tá tocando um negócio, geralmente a gente não quer se colocar nessa zona de risco junto, né? Se o negócio quer ir, poxa, mas eu não quero me arriscar, então... Como você sente tem uma resistência, assim? Existe um trabalho de aculturamento? Como que isso acontece? Existe um trabalho muito forte de aculturamento, mas por outro lado, e é um dos motivos que tá dando certo, é que isso é uma vontade do conselho, é um direcionamento da empresa. Alinhado lá em cima. Alinhado lá em cima, que começa pelo conselho, desce pro CEO, pros VPs, pros diretores, e aí a gente vai cascateando isso. Acho que sem isso seria impossível fazer isso acontecer. E aí, o fato de ser uma empresa de dono também muda tudo. Porque eles estão preocupados em não dar o resultado do próximo trimestre, mas em perpetuar a empresa. Total. Legal. Tem tudo a ver com esse, né, o que a gente fala de perpetuidade, a dor da perpetuidade, assim, porque não é simples. Conversa demais. Você falou sucesso, eu tendo a concordar. Tem uma certa maldade no sucesso, porque ele, em algum momento ele inibe a capacidade de fazer, ou eventualmente o risco, e mudar quando a gente está vencendo parece ser muito mais difícil quando já começou a entrar muito água. Contraintuitivo. É muita liderança para mim. É aí que liderança se manifesta, tipicamente. Ter uma visão para fazer isso. E outro que vocês estavam falando de cultura, a gente faz um programa de inovação aberta. Vamos lá, alguém encontra um negócio novo lá fora e traz. Às vezes nas empresas a gente vê as pessoas reagindo tipo assim, mas isso aí eu faço também. Sabe? É como se fosse uma... Não, tudo bem, você faz também, mas o outro já fez, caramba. Será que a gente não pode fazer juntos? Então, quebrar essas resistências. Mas tem o tipo de resistência também que é, isso aí não é sério, né? Isso aí não funciona, isso aí puta, não tá no meu controle, controle, não passa, isso aí não controla, isso aí é frágil, né? Isso aí não passa. Então tem muito disso também. Imagino que você deve conviver muito com isso, né? Vários tipos de resistência, assim, que são normais, né? De quem tá vencendo, né? São normais. É uma empresa muito bem sucedida. Então, é contraintuitivo você querer mudar as coisas. Ou de propor uma nova maneira de fazer as coisas. Total. Eu tenho 20 anos fazendo isso, sempre deu certo, e agora vem alguém que tem uma experiência muito menor, com uma ideia diferente, eu tenho que... Então agora vamos inverter. Do lado da companhia estabelecida, essa se desenvolvendo, reaprendendo, entendendo, se conectar mais com, vamos usar aqui o termo startups. Agora vamos para o outro lado. Eu tenho uma startup. Certo? E eu estou olhando uma grande corporação. E eu também preciso aprender a lidar com uma grande corporação, né? Quais são os traços ou os aprendizados assim que talvez aí tem os startupeiros nos escutando, nos assistindo? O que são comportamentos ou pontos de atenção para eles terem empatia também com a grande organização? Quais são alguns traços que você tenta educar o startupeiro para vir fazer negócio com vocês? Tem que ser paciente e resiliente, não adianta. Assim... Para você começar do mais simples possível, que em tese é contratar um serviço, pode demorar 4 meses. Hoje a gente trabalha para tirar toda essa burocracia e fazer com que seja mais fácil eu testar uma solução, porque literalmente até eu cadastrar um fornecedor e conseguir pagar, homologar e pagar, exato, acabou o fluxo de caixa da startup. Acabou o fluxo de caixa. Então, assim, a gente está fazendo um esforço dentro de casa para minimizar isso, mas o empreendedor precisa saber, a empresa chega onde ela está, não é à toa e precisa de certos processos. Então, tem o ônus e bônus, né, de você lidar com uma grande empresa. Isso quando a gente está falando em uma simples parceria comercial. Quando a gente fala ainda em investimento, é perfil de empreendedor. Não é todo empreendedor. Hoje, com toda a mentalidade de venture capital, você entrar no VC track, as coisas funcionam numa outra velocidade do que se você for investido por uma grande empresa. É um empreendedor que está olhando mais para o futuro daquele negócio, para a perpetuidade daquele negócio, e não um empreendedor mais estilo serial, que vai construir uma coisa, pegou investimento de um fundo de VC, o fundo de VC vai pressionar para um crescimento absurdo para vender esse negócio e ele partir para a próxima. Não é esse o empreendedor que encaixa numa grande empresa. É um empreendedor que entende que para ele dar um próximo salto, está vinculado a uma empresa que tem suas burocracias, suas regras, seu sistema,
faz sentido. Mas tem que ser muito mais paciente. Geralmente ele tá buscando escala, né? Provavelmente, Sim, certo? tá buscando escala. Porque entrar numa escala de uma grande empresa... Sim, mas eu entendi. É o menos aquele que quer criar e fazer saída. Criar e fazer saída. Ele é um jogo mais longo, um jogo mais consistente. Legal. É porque uma startup, me corrija assim, né? Uma startup que tá buscando geralmente escala, isso envolve muito caixa, queimar muito dinheiro. Caixa. E às vezes se associar a um grande grupo como a RD significa você talvez achar um atalho, né? Porque Total. a escala às vezes sem investimento, no sentido, pô, tem 40 milhões de CPFs lá, de algum jeito... Principalmente pro empreendedor... um pouquinho disso aí já... Pro empreendedor que é B2C, você Total. reduz muito o CAC. Total. Só que até a Raia Drogasil, por exemplo, tá convencida de que aquilo funciona e implementar na loja pro consumidor final e fazer aquilo funcionar e chegar nos 40 milhões de CPFs, vai demorar anos. Equilibrar isso de prazo e pressa. O empreendedor não pode entrar achando que, vou plugar meu serviço nas 2.500 lojas e agora tenho 40 milhões de CPF. Não é assim. Até porque é o grande ativo, né, da RD, assim, de forma geral, Sim. né? Um ativo gigantesco. E é protegidíssimo. Imagino. Protegidíssimo. Então, é um empreendedor que precisa entender esse jogo. E precisa ter paciência para navegar dentro dele. Eu acho tão legal. Eu fui catar aqui porque eu tinha lido um livro chamado The Sumo Advantage. Sumo de lutador de sumo. E eu fui atrás porque é um livro tão de nicho, assim, era tão de ecossistema que eu aprendi no Texas que ninguém conhece o livro. Mas achei, autor aqui, vamos fazer homenagem. Bernie Brenner. Basicamente ele diz assim, como alavancar o desenvolvimento da sua startup se conectando com os pesos pesados. Por isso que ele usa o sumo. E ele usava que era a cabeça do empreendedor de escalar muito rápido, ganhar mercado e ganhar relevância se conectando com o mercado das grandes companhias. Agora vamos lá. Eu vou tentar imaginar a complexidade do teu desafio. Um monte de temas de negócio aqui. Imagine só departamentos e áreas dentro da RD. Eu posso listar desafios que tem, macroprocessos que tem, tecnologias relevantes para o negócio. Eu posso fazer uma matriz dessa. A gente olha para fora, startup, tudo que é tipo, sabor, cor, tamanho, dimensão, que a gente não consegue fazer bem. Como é que você organiza essa... Porque você falou um pouco de originação. Como é que... É tão complexo, mas como é que vocês se organizam para avançar? Vocês criam blocos, separam em setores, criam programas. Por onde começa a organizar, visto que tem tanta visão de dentro e tanta oportunidade de fora? A gente faz da seguinte maneira, a gente começa entrando dentro das áreas de negócios, entender dentro de casa onde estão os principais desafios, quais áreas estão mais propensas a de fato irem para frente com uma startup ou outra. E aí a gente começa priorizando essas áreas. Aí a gente monta um mini comitê dentro dessas áreas, que está envolvido o VP, o diretor, o gerente, que vai executar o projeto. Por outro lado, a gente tem entidades como a Startse, por exemplo, que nos ajudam a buscar as startups relacionadas àquele desafio, fazendo filtro de, aquela startup vai conseguir atender uma empresa como a Raia Drogasil, que tem esse volume, esse tamanho, essa necessidade de protocolos e segurança, proteção. Então, ela está pronta para atender. E aí, a gente usa players do mercado que estão muito mais próximos das startups que a gente. Selecionamos algumas que a gente acha que são as mais pertinentes. Aí, a gente usa aquele comitê de dentro como uma banca para avaliar essas startups. Eles escolhem com qual eles querem aprofundar. Se de 7 startups, vamos aprofundar 3. Tá, gostamos de uma dessas 3. Aí, a gente faz um piloto. Então, a gente estabelece quais são os KPIs, qual o escopo do projeto, como que a gente vai trabalhar junto, quem vai acompanhar esse projeto da parte de dentro da Raia Drogasil, da parte de fora. Sempre tem um patrono, um sponsor, que normalmente é o diretor, o VP, mas um gerente que vai tocar esse projeto no dia a dia. E do lado da startup, quem é a pessoa lá que é a nossa interface? Que vai saber apontar os resultados, o que tá dando certo, o que não tá, onde a gente tem que mexer. E aí a gente tem o nosso time de inovação que faz esse meio de campo e ajuda a acompanhar o projeto. O projeto tem 3, 6 meses, tudo bem, testamos aquela solução.
Não deu certo, bola pra frente, vamos pra próxima. Deu, vamos fazer rollout. Como que a gente passa o bastão dessa parceria pra área que vai tocar isso? Então, hoje, a gente começou dessa maneira, e a gente tá no primeiro ano, né? Então, a gente ainda não tem tantos projetos, a gente quer mais ter alguns quick wins pra mostrar pra empresa que, olha, a gente testou, Sim. a gente começou, funcionou, olha o resultado que isso trouxe, pra gente começar a escalar isso. E, Juliana, vocês começam, estuda, vê, filtra, seleciona, promove um piloto de teste e depois o quê? Essa startup pode virar um fornecedor, vocês podem eventualmente investir ou até... Essa era a minha pergunta também. Quais são os destinos possíveis, assim? Os destinos possíveis. A gente pode... Idealmente, a gente quer começar como parceria comercial. Nem sempre dá, porque depende do timing de oportunidade. Às vezes a startup começa a captar, a gente... Sabe, acende uma luzinha que, nossa, isso é estratégico, queremos investir. Então, nem sempre deu tempo de testar. Mas, no mundo ideal, vamos testar essa solução. Isso pode virar uma parceria comercial. Ou a gente pode entender que é estratégico, montar uma tese porque faz sentido a gente investir, levar para o comitê e aprovar ou não aquele investimento. O investimento pode ser minoritário, pode ser majoritário, pode ser um acqui-hire, pode ser qualquer coisa. Vários modelos, né? Eu lembrei do Romeu agora, professor nosso, que disse que a sua preferência é ser cliente anjo. Essa é a expressão dele. É ser um cliente anjo, Nunca né? tinha ouvido. Um cliente anjo, que é a maneira que é muito interessante para a startup, também viabiliza para a empresa, fica mais soft a relação. Sim. E aí ela pode se desenvolver de tudo que é tipo de... Idealmente é isso. Sendo sincera, até agora a gente não conseguiu fazer isso, porque a gente começou, a gente já tinha as necessidades de soluções que a gente precisava para construir a Habitat, uma outra para a própria Raia Drogasil, para impulsionar um negócio ou outro. Mas a partir de agora que a gente tateou essas demandas que estavam mais latentes, a gente vai testar soluções e elas entram pelo funil de Open Innovation. E aí, a RD Ventures funciona como uma esteira mesmo. Ela entra pela Open Innovation, ela pode passar para o time de investimento, para uma avaliação, e aí investe ou não. Se investir, entra para a área de Value Creation, que é quem cuida do nosso portfólio, faz a interface da startup dentro da Raia Drogasil, acompanha os resultados. A RD Ventures também tem um olhar mais financeiro, como investidor, como essa empresa está performando, além da ajuda operacional que a gente dá para aquela startup. Você acha que, geralmente a gente tende a pensar, né, transformação, assim como a nossa cabeça está treinada para pensar como um processo e depois a gente vai tratar transformado, né? Nesse caso, assim, quando você está construindo isso, você imagina que é uma transformação que não vai ter fim, porque o tempo todo vão ter novos problemas e novas coisas, ou é um processo que, beleza, estamos num novo modelo e agora cumpriu o papel? Assim, como que você pensa assim, o futuro do que você está fazendo lá? Eu acho que a gente está numa primeira etapa muito embrionária. Sim. E que até o Brasil, talvez todas as empresas que estão engatinhando nesse sentido estão nessa etapa. Se você olha para os Estados Unidos, para outros mercados, eles já estão numa segunda ou terceira leva. Então eu acredito que vai ter uma correção de acordo com aprendizados que a gente tem lá de fora. Da melhor maneira de investir, da melhor maneira de lidar com o empreendedor, de criar valor, se eu tenho um fundo, se eu invisto do balanço da empresa, enfim, Tá aprendendo como lidar com isso, né? Exato, N coisas decisões que a gente tomou, que a gente não tem certeza se são as melhores ou não, mas que daqui a alguns anos, depois desse primeiro ciclo, a gente vai conseguir recomeçar de uma maneira mais certeira. E aí eu acredito que isso não tem fim, assim, sempre vão ter novos problemas, novas visões, a amplificação das visões que a gente já teve. O que vai ser da Habitat? É isso mesmo? É um marketplace, ponto? Acredito que não, que isso vai se transformar. Vai reconfigurando as visões, né? Até quando a gente começou a Habitat, por exemplo, foi pré-pandemia. Um negócio na área da saúde, assim, veio a maior pandemia
dos últimos 100 anos. Isso já se transformou por si só. O que a gente acreditava que ia acontecer em 5 anos, aconteceu em 1. Acelerou demais, né? Acelerou demais. E aí a própria Vitati já não é a mesma visão de que a gente tinha em 2019. Não, acho que você deu um gancho aqui, porque a Startse gosta desse pensamento global, as nossas imersões no exterior, as nossas operações que ficam fora do Brasil e tudo. E você também, a gente sabe que você também teve experiências internacionais, lidando com isso, vivendo com isso. Você consegue fazer hoje um traçado assim, de alguns ecossistemas fora do Brasil? Algumas características, comportamentos, traços culturais, jeitos, estilos, sei lá o quê. E do Brasil, assim, você consegue fazer uns depara, assim, que te ajudam a talvez de observar no Brasil muito que a gente tem que buscar maturidade, mas também algumas qualidades outras que a gente tem, ou que a gente poderia buscar desenvolver. Eu não sei, como é que a gente se compara pra fora, assim, pra se inspirar? É boa a sua pergunta. Quando a gente foi começar a Vitati, eu entrei nesse projeto porque eu tava morando em Tel Aviv. E aí, o pessoal da Raia Drogasil queria olhar para o mundo para entender o que estava acontecendo com as farmácias, para depois voltar para dentro de casa e construir qualquer coisa. Então, a gente fez eu organizei uma imersão em Israel, participei de uma da China e organizei uma nos Estados Unidos e uma no Brasil, para justamente olhar para farmácias, e a gente entendeu que setor de saúde também, para entender como que a Raia Drogasil ia se posicionar e o que a gente ia fazer para se posicionar. Então, eu tive a oportunidade justamente de fazer imersão em Israel, China, Estados Unidos e Brasil, que são os mercados que eu conheço melhor. E eu posso te dizer, por exemplo, a visão que... a imersão que a gente fez na China. Putz, é um negócio completamente diferente. É muito difícil de você aplicar aqui. Muito difícil. É um governo super centralizador, autoritário, onde as pessoas têm um outro estilo de vida. Assim, a gente voltou falando, nossa, legal, aprendemos um monte de coisa, mas não são coisas aplicáveis no mercado brasileiro. Israel, por outro lado, é um país que, como país, nasceu há 80 anos. Aí, no setor de saúde, por exemplo, é um país que criou seu sistema de saúde inteiro, integrado, e que você tem uma visão única da pessoa em qualquer hospital público que você entra. Um médico que nunca te viu na vida tem sua ficha completa. Isso muda totalmente o cenário de saúde. Isso é impossível também acontecer no Brasil, mas... eles já tinham um país com um olhar mais ocidental, então mais fácil da gente pegar aprendizados e falar, tá bom, isso a gente pega isso daqui, isso dali, e a gente consegue aplicar de alguma forma aqui. Estados Unidos é um mercado que a gente olhou e falou, tá uns 10, 15, 20 anos na frente, mas é o que mais tem a ver com o Brasil. Então foi super interessante fazer esse exercício, para a gente conseguir entender para onde o mundo estava caminhando, onde as grandes instituições de saúde estavam indo, o que para a gente ia ser parceiro, quem ia ser concorrente, porque o mercado está mudando tanto que os nossos concorrentes não são mais simplesmente outras farmácias, são empresas de saúde, é outra visão que a gente teve há 3, 4 anos atrás. Olhando para o mundo, né? Então, foi super interessante poder fazer esse paralelo para voltar para cá, falar, tá bom, o que se aplica aqui, o que é sonho? Por exemplo, em Israel, a gente conversou com uma pessoa que era ligada ao Ministério de Inovação de Saúde. E aí, ele estava contando que lá eles estão muito próximos de literalmente conseguir fazer um telefonema para uma pessoa que tá lá no sistema de saúde deles e falar, por exemplo, Juliana, vai pro hospital porque a chance de você ter um ataque cardíaco nas próximas 10 horas é grande. Porque eles estão me acompanhando, eles sabem, eles têm uma visão... Tem muita coisa, né? Tem muita coisa.
Então, a gente falou, tá, é incrível, assim, isso foi uma mega inspiração pra Habitat, no sentido de olhar pra saúde como uma coisa, não os exames, o médico, o esporte que você faz, como se alimenta, e a gente entender que é uma visão, e, putz, será que a Habitat um dia consegue chegar lá? A gente precisa aprender a lidar com os dados da pessoa, unificar tudo, juntar todas as partes, mas ao mesmo tempo a gente não vai operar isso, impossível. Então a gente começou a criar a nossa visão de ecossistema, foi bem interessante esse exercício, assim, de olhar para fora, entender o que estava acontecendo em cada país, o que a gente conseguia trazer para cá, o que é aplicável e o que não é. Muito legal. Convite muito com o que a gente fala toda vez, né? Que quando você vai para fora do Brasil, assim, um desses ecossistemas, é como se viajasse para o futuro e depois voltasse para o passado, né? E são diferentes futuros possíveis, né? Então, a China é um, Israel é outro, Estados Unidos é outro, enfim, vários desses possíveis. Você vai, visita o futuro, aí você volta e fala, beleza, agora eu vou voltar para o passado e qual a maior probabilidade, que futuro eu vou escolher, né? Assim, qual é o mais provável que aconteça. Então, a gente diz muito sobre isso, assim, quando você vai visitar um desses lugares, é como se você estivesse numa outra realidade. Você fala, nossa, como que integrou aquilo com aquilo? Isso te ajuda a construir visões audaciosas, né? Visões que levam o negócio para um próximo nível. Então é legal te ouvir porque é muito do que a gente fala todo dia. Talvez agora eu possa perguntar, acho que foi o Jeff Bezos que disse, quando vem uma tendência, não fica soprando contra o vendaval, aproveita aquilo e pega vento de cauda. Eu acho que ele fala assim, separar tendência de trendy, modismo barato, que é um desafio de todos nós. Você vê algumas... Saúde, de maneira geral agora, tá? Assim, você vê algumas tendências, assim, que vão empurrar a gente para frente, algumas coisas que estão marcando o futuro hoje sobre saúde, de maneira geral? Total. O que eu falava de sick care versus health care, da gente olhar muito mais para a saúde preventiva, né? O determinante da minha saúde é como eu me alimento, o exercício que eu faço, se eu cuido da minha saúde mental e se eu durmo bem. Então, se eu conseguir cuidar dessas esferas, que até então não era tão claro, sabe? Eu ficava... era um negócio mais... Eu sei que eu preciso, mas eu não sei como. E eu acho que isso cada vez se concretiza mais e começa a se tornar um novo jeito de você viver sua vida. De uma maneira mais concreta, sabe? Eu acho que antes ficava muito, eu sei que eu tenho que ser saudável, eu quero ser saudável, mas quando chega no como eu não consigo. Cada vez isso vem mais pro concreto, assim, olha, você precisa se alimentar bem, você precisa dormir bem, você precisa se exercitar e você precisa cuidar da sua saúde mental. Como você faz isso? Quais são os canais? Que vem personalizado agora com muitos dados, né? Personalização. Sim, essa era a tirania da média, como você fala, né? Assim, você tem 40 e tantos anos, então se cuida aí que você tá ficando velho, assim. Tipo, nem sabe o que eu faço da minha vida. Exato. Se cuidar pra mim é diferente de se cuidar pra você. O que funciona pra mim é diferente do que funciona pra você. Cada um tem sua realidade. Então, como que a Habitat se propõe a fazer isso, né? Então, a Habitat faz uma anamnese. Quem é a Juliana? Quantos anos ela tem? Como é o estilo de vida dela? Bom, a Juliana tá super estressada. Então, a Habitat te direciona para um programa de bem-estar, para você acalmar, para você ouvir podcasts relacionados a bem-estar, saúde mental. Ela te direciona para um psicólogo, ela te ajuda a escolher óleos essenciais para você usar no seu dia a dia. Tipo um health coach, assim, né? Um health coach. Oh, que bacana. E adorei. Mais indústria da saúde do que indústria da doença, assim. Legal. Eu até agora estou me reconhecendo, porque eu tomo um remédio todos os dias. Quer dizer, eu deveria tomar um remédio todos os dias. Hoje o meu tá fazendo check-in. O meu aplicativo faz check-in e pergunta de manhã: você tomou o remédio? Você tomou? Eu tô descobrindo que eu não tomava tanto remédio quando eu achava que tomava, né? Então tu vê assim, isso começa a mecanizar e começa a estruturar e criar talvez mecanismos mais práticos. Gatilhos, né? Gatilhos que Total. você... Isso, por exemplo, aderência à medicação. É um ponto que é estrutural e core para Raia Drogasil farmácia. Mas ela tangencia muito a Habitat, porque
é sine qua non eu tomar meu medicamento. Então, assim, a gente começou a tatear esse problema pela Raia Drogasil, a gente investiu na Cuco, que olha pra isso. Pra fazer com que a pessoa aumente o tratamento medicamentoso dela. E a gente tá investindo numa outra startup, que eu ainda não posso contar, que também ajuda muito nisso. E isso, uma vez consolidado dentro da Raia Drogasil, entra no mundo Vitati. E aí começa a entrar o crônico, a saúde bem-estar, que é sono, alimentação, o hospital, só que sempre com parceiros, né? Então a gente começa a formar um ecossistema muito mais parrudo relacionado a toda essa esfera pessoal da vida das pessoas. Em 20 anos vai transformar muito como a gente lida com a saúde, como a gente gera a saúde? Vai. Muito. É isso, a gente tá acostumado a esperar ficar doente pra eu ir pro hospital, pro pronto-socorro, o que faz com que o custo de saúde fique exponencial, com que a gente não saiba navegar direito dentro do sistema de saúde, não saiba navegar dentro do SUS. O SUS, que é um sistema referência no mundo, começa a não comportar a demanda. Não dá conta, né? Não dá conta. Você tem um descasamento de oferta e demanda de saúde. A maioria da população entende que saúde é um privilégio no Brasil. Então, isso tudo vai mudar, tem que se ajustar. As empresas não conseguem mais pagar a inflação do seguro de saúde, porque as pessoas começam a usar sem necessidade. Então, esse foi o macro do problema que a gente olhou, que a gente quer resolver, assim, que a gente acha que a gente tem capacidade. Agora, o hospital também tem essa visão, o laboratório, o seguro, todo mundo. Care, healthcare, como que eu me mantenho saudável. Agora a questão é como que a gente vai se unir com cada um ou virar concorrente. Acho que vai ser curioso como isso vai se desdobrar. É uma reconfiguração geral do mercado de saúde. Muito tempo se fala sobre saúde, é um dos mercados que vai ser disruptado, né? Sempre a gente fala um pouco disso, como se disrupção fosse a mudança completa. E na prática é uma reconfiguração, né? É uma reconfiguração. Onde é muito do que a gente está falando, que os grandes players estão tomando um papel ativo, né? Porque a disrupção que a gente viu no passado era uma disrupção de alguém que veio lá como insurgente e disruptou e tal. E hoje está sendo muito diferente. Mas né? é difícil eu acho que no mercado de saúde é difícil você fazer esse paralelo. Sim. Porque, por exemplo, no mundo de finanças, fintechs, você conseguiu ter um insurgente, um Nubank, uma Stone, empresas uma XP, que nasceram e estão... pequena e acabam entrando e tomando parte do mercado. No mundo de saúde é diferente. Você tem players muito grandes, consolidados. Então, você tem o hospital, o seguro, Sim. a farmácia, a farmacêutica, o laboratório. Cada um com interesses diversos entre si. Então, o médico que você faça mais consulta, o laboratório mais exame de sangue, a farmácia venda mais medicamento, o seguro que você reduza o custo, o hospital mais hospitalização. E ninguém tá pensando na saúde das pessoas, estão pensando em como ganhar dinheiro em cima da doença das pessoas. Então, é muito difícil você surgir dentro dessa dinâmica toda e você conseguir disruptar quebrar ela, né? Porque é uma dinâmica muito encaixada. Sim, é mais orientada... Uma parte regulada também. Né? Muita regulamentação. E muito orientada à competição e menos... Daí acaba esquecendo do cliente, né? Assim, é tão focado na competição que eventualmente esquece do cliente. As fintechs conseguiram fazer isso porque você tinha o banco. E o banco podem ser concorrentes entre eles, mas todos querem disruptar na mesma direção. Na saúde não é assim. A cadeia é mais longa, né? Assim, a cadeia é mais longa. Enfim, né? Vamos torcer por você, porque a vida de todos nós vai ficar melhor, né? Total. Quanto mais, assim, acho que no final um pouco dessa tônica que a gente sempre acredita que, cara, as coisas vão ficar mais simples, mais rápidas, até mais baratas eventualmente, vão aumentar a acessibilidade, né? No sentido amplo. Então, acho que é legal quando a gente vê isso acontecendo. No final, o consumidor muitas vezes tem benefícios, né? Os grupos conseguem se reconfigurar e o consumidor tem benefício. A ideia é que a Vitati consiga atender a pessoa que foi no SUS e não conseguiu ser atendida e que ela tenha acesso a isso na Vitati, ou a pessoa que tem o plano de saúde, mas por conveniência quer ir na farmácia do lado de casa, que ela seja flexível para todo mundo. Muito legal.
Vamos pra gente dar um último recado. Primeiro, obrigado por ter dividido toda essa trajetória. É muito legal a gente ver a ambidestria na prática. A gente fala muito sobre isso, né? Enquanto ao mesmo tempo a gente otimiza o que a gente tem, mas desbrava coisas novas. Então, e a ambidestria, como a gente faz, é forçada, né? Toda vez que a gente força um pouco, dói um pouquinho, né? Assim, a dor de forçar a ambidestria é uma dor natural das grandes empresas que querem se transformar. Mas deixa um último recado. Muita gente aqui assiste a gente, tem um negócio, uma startup, enfim, poxa, adorei ter uma empresa de saúde, quero entrar para dentro desse ecossistema. Como que as pessoas conseguem se mostrar mais para a RD? A gente hoje tem um site, chama rdventures.com.br. Lá tem um pouco do tudo que a gente está fazendo, todas essas frentes que a gente está olhando e um espaço para você se conectar com a gente. Então, através de lá é a melhor maneira. Vamos deixar então vamos deixar aqui o caminho no vídeo para todo mundo poder acessar. Legal a gente conseguir abrir esse espaço também, porque vários bons negócios que resolvem pequenos problemas provavelmente podem estar também integrados a esse ecossistema legal de transformação. Obrigado, Juliana, pela sua participação aqui. Legal a gente ouvir esse case mais próximo. A gente vê sempre de fora, mas a gente ouvir de dentro é sempre mais interessante. Então, muito bom, Juliana. Uma aula aqui pra gente. E assim, obrigada. Acho que conversa muito com o que a gente quer, né? Como é que a gente fomenta mais inovação? E a gente tem que aprender, a gente tem que se desafiar, aprender, pensar diferente. E no final, acho que isso retorna para todos nós como valor, né? E é uma via de mão dupla, assim, a gente tá fazendo, mas a gente tá engatinhando, tem muito que aprender também com todo mundo, então... Legal tá aqui se conectar e contar um pouco do case, mas também a gente tá abertos a aprender, estamos começando e abertos a se conectar. Muito bom. Muito obrigado você que está acompanhando a gente. Para a gente ver mais uma vez, inovação é um imperativo, mas não é simples, né? A gente está o tempo todo construindo, aprendendo. Lembrando que inovação é sempre experimentação, a gente tem que tolerar o erro e o acerto e a gente vai achando os caminhos. Então esse case da RD é bom para a gente sempre aprender a construir inovação como uma insistência, né? Porque naturalmente a gente vai sempre ficar fazendo o que a gente sempre fez. Então essa insistência vem um pouco de cima, vem de visão, de como a gente consegue se conectar com verdades que são essencialmente melhores para o cliente, para o consumidor, que é no final que a gente sempre defende aqui. Contanto que você se mantenha agregando valor ao seu cliente, o seu negócio vai se manter relevante. Não se perder disso, que de alguma forma você vai acabar achando os caminhos com a insistência aí da inovação da ambidestria. Então, hoje, de novo, tentando lembrar aqui a gente tem nossos episódios todas as quartas-feiras às 17 horas. Um convite que fica aqui para o nosso workshop Organizações Infinitas. A gente vai colocar o link aqui na descrição. É o nosso workshop onde eu, Cristiano Cru e o Júnior Bonelli vão passar o dia inteiro com a sua empresa, podendo fazer o diagnóstico completo dos 20 códigos, que é a nossa melhor hipótese sobre o que torna um negócio minimamente infinito. Ou seja, quais são os códigos que cada uma das empresas deveria estar preocupada para se manter mais próximo desse infinito, que é essa relevância constante de reinvenção. Então, a gente vai passar um dia inteiro ajudando você a olhar os pontos cegos do seu negócio, os pontos de oportunidade, e ao final do dia, no final ali da estada aqui com a gente, aqui na nossa sala de aula, você vai ter a clareza do quais são os caminhos, quais são os primeiros passos que você tem que dar na sua empresa para a transformação rumo a essa perpetuidade, que é esse desafio constante de cada um dos negócios. Então, agradecendo de novo a Juliana, Cristiano Cruel, pelo nosso episódio de hoje. Nos vemos na próxima semana, quarta-feira às 17 horas. Obrigado.